Calma aí, vamos mostrar essa pele. Esse vídeo é um pouco diferente dos últimos vídeos do canal, mas eu decidi contar pra vocês como foi todo o meu tratamento com Roacutan, porque passar por acne não é nada fácil e eu sei como é difícil olhar no espelho, não gostar do que vê, chorar porque tava com a pele cheia de espinhas. E quem me vê hoje não imagina que eu já passei por um surto tão grande de acne. A verdade é que eu nunca tive muito problema com acne, apesar da pele oleosa, era um cravinho aqui, uma espinha esporádica ali. Só que em 2022, quando eu fiz a troca do meu anticoncepcional, foi o que desencadeou todas as espinhas que eu tive nesse período. Na época eu tomava o anticoncepcional Yasflex e o meu ginecologista, sei lá se ele foi pago, ele falou assim, troca pelo Yumi, são bem parecidos e é mais barato. Quando eu fiz essa troca, estourou muita espinha no meu rosto. E eu até segurei por um momento, pensando que fosse uma adaptação. Quando eu vi que não ia melhorar e que provavelmente tinha sido por isso, eu decidi parar o anticoncepcional. Isso foi em 2022, eu tinha começado a tomar anticoncepcional em 2020, e eu decidi parar. Falei assim, já que eu tô com acne, eu sei que é melhor não tomar anticoncepcional, né? Então eu vou parar de tomar, vou lidar com as acnes, vou ter paciência e é isso. Eu sei que precisaria de um tempo pra melhorar a acne, pra regular o ciclo, mas a verdade é que eu não tive toda essa paciência. Eu segurei por uns 5 ou 6 meses sem anticoncepcional, mas eu fiquei muito incomodada com a minha pele. E nessa época eu já trabalhava com a internet, então pra mim era muito ruim ter que gravar stories, ter que aparecer sempre com a pele ruim. É ruim pras publicidades, era ruim pra mim, era ruim pra quem me assistia. Porque não tem como você gostar de acne. Ninguém fala assim, eu prefiro ter... Não, ninguém prefere. É muito melhor sem. E aí eu não aguentei segurar todo esse tempo. A minha família tem muito histórico de acne da mulher adulta. Falei, cara, eu vou ir atrás de um médico. Eu nunca tive acne corporal, a minha acne sempre foi no rosto. E aí no início de 2023 eu decidi que eu iria fazer o tratamento. Em janeiro eu procurei uma dermatologista, ela falou que eu era elegível para o tratamento. Eu nunca cheguei a fazer aquele tratamento que eles fazem antes com antibióticos, eu fui direto pro Roacutan. Então eu passei janeiro inteiro fazendo uma bateria de exames para saber se eu poderia tomar, como estava a minha saúde, porque o Roacutan ele é um medicamento agressivo, né? E aí em fevereiro de 2023 eu comecei o tratamento. E assim, na época eu lembro que eu tinha muito medo de tomar Roacutan, porque parecia algo assim proibido, algo que você não poderia fazer, porque a galera colocava muito medo no tratamento. Eu lembro que até na época eu conversei com uma amiga minha, ela ficou, nossa, você tem certeza que você vai fazer isso? E depois que eu finalizei o tratamento, hoje eu tento tranquilizar a maior parte das pessoas para entender que assim, se você tem um problema e existe tratamento e você fizer ele com acompanhamento médico, não tem problema. O Roacutan ele tem muitos colaterais agressivos, como o ressecamento, ele é teratogênico, ele pode ser psicótico para muita gente. Então ele traz esse medo porque realmente é uma medicação forte que a gente precisa tomar cuidado. Só que o meu tratamento com o Roacutan foi muito tranquilo, então hoje eu tento tranquilizar e encorajar as pessoas a procurarem um bom profissional e fazer o acompanhamento com o Roacutan, porque foi a melhor coisa que eu fiz. E eu falo que vale muito, muito a pena. Então, até por ele ser uma medicação forte que tem esses colaterais, a gente precisa fazer alguns exames, né? Então você faz uma bateria de exames de sangue para ver como tá o seu fígado, como tá a sua saúde em geral, teste de gravidez, porque ele é teratogênico, isso significa que caso você engravide enquanto toma Roacutan, provavelmente você vai ter um aborto, nem sei se pode falar isso aqui, ou pode acontecer malformação, enfim. Para iniciar o Roacutan, basicamente eu fiz esses exames e eu tinha muito medo desse negócio de engravidar, tanto que para tomar Roacutan você precisa de 2 métodos contraceptivos. Na época eu comprei por um laboratório, comprei a parte e o meu cocunhado que é médico, ele colocou em mim o Implanon e esse foi um dos métodos contraceptivos e camisinha. Então todo dermatologista vai indicar esses 2 métodos contraceptivos porque é realmente muito perigoso se você engravidar. E na época eu lembro que eu fiz o exame de gravidez, ele deu negativo, só que ia dar 1 semana de diferença até eu começar a tomar o Roacutan e eu tava com muito medo. Eu sabia que não tinha chance de estar grávida, mas eu falei, cara, eu vou pegar. Fui na farmácia, comprei e fiz um teste no dia que eu comecei a tomar Roacutan só pra garantir que realmente eu não tava grávida. Eu tinha muito medo. Mas eu iniciei o tratamento e na época a minha dermatologista, ela me deu 2 opções. Fazer um tratamento mais rápido e mais agressivo ou um tratamento mais prolongado e mais leve. Eu decidi pelo tratamento mais prolongado e mais leve. Nesse caso eu tomei 1 comprimido por dia durante 1 ano. Porque quando você faz esse tratamento mais longo e mais leve, os colaterais são mais brandos. Porque o que incomoda a galera é os colaterais, seja os efeitos psicóticos ou o ressecamento muito agressivo. E se você faz um tratamento um pouco mais leve, isso fica um pouco mais fácil de lidar. Claro, você vai ter que se cuidar por mais tempo, você vai fazer um tratamento mais longo. Só que aí também a fase da pior e todos os colaterais são mais brandos e eu optei por um tratamento mais longo. Porque para evitar a recidiva, você precisa atingir uma dose mínima de Roacutan baseado no teu peso.
peso. E eu falo Roacutan, mas é a isotretinoína, né? Então, pra atingir a quantidade necessária pra evitar a recidiva, evitar que a acne volta, eu tive que tomar durante 1 ano. Aí, se você toma, por exemplo, 2 comprimidos por dia, você pode fazer o tratamento por 6 meses, porque aí você atinge essa dose mínima antes. É basicamente isso. Pra comprar o Roacutan, você precisa tanto ter a prescrição médica, e quando você vai na farmácia, você precisa entregar o seu documento, você precisa assinar um termo, porque realmente é uma medicação muito séria. Além do Roacutan, a minha dermatologista na época me indicou também espironolactona. Eu comecei tomando uma dose mais baixa, de 25 mg, aumentei para 50 mg, só que essa minha dermatologista era em outra cidade, eu acabei mudando para um dermato aqui da minha cidade, e ele falou, vamos aumentar a dose da tua espironolactona. Então, durante basicamente todo o tratamento, eu tomava um comprimido de Roacutan por dia, ou seja, 20 mg, mais 100 mg de espironolactona. Eu não tive nenhum efeito colateral com espironolactona, então foi sempre muito tranquilo. Sobre os efeitos colaterais, eu tive muito ressecamento, claro, mas não foi nada muito grande. Como eu tinha pele oleosa, ressecou a pele de um jeito que eu gostei, porque minha pele não ficava mais extremamente oleosa. O meu cabelo também era muito oleoso, lavava de manhã, à noite ele já tava oleoso, então ficou perfeito, maravilhoso. O que mais resseca e dá uma doída, assim, é os lábios, só que aí depois eu encontrei uma pomada maravilhosa, que depois eu vou indicar pra vocês, que resolveu o meu problema, então lábio também não foi uma grande questão. Eu sentia que eu ficava com um pouco de tatu no nariz com sangue, porque ele também resseca essa região. Eu até comprei um negocinho pra hidratar aqui, mas no final eu nunca usei. Só que como, claro, o meu tratamento ele teve colaterais mais brandos por ser um tratamento mais longo e mais leve, não tive algo tão ruim. Tem gente que sente o nariz sangrar e tal. Questão psicológica. Talvez eu tenha ficado um pouco mais estressada, mas não sei necessariamente se foi pelo Roacutan, tá? A dificuldade de ir ao banheiro, como eu tomo bastante água e tenho uma alimentação saudável, não foi algo assim, nossa senhora, senti que piorou demais. Não. Se você tiver uma boa alimentação e tomar bastante água, talvez você não tenha grandes questões sobre ir ao banheiro, fazer o número 2, enfim. Tem muita gente que fala que o Roacutan causa dor articular, mas o meu ortopedista me falou que isso é mentira, não é dor articular que o Roacutan causa. Ele pode causar mais fadiga muscular por ele retirar, por exemplo, não sei se é a água, enfim, mas ele ressecar o teu músculo e não necessariamente a tua articulação. Tanto que na época que eu tomei Roacutan, eu continuei treinando normalmente. Eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ficar aqui, nossa, o Roacutan vai fazer eu piorar minha performance. Tanto que foi meu melhor ano de CrossFit. Eu fui pro torneio CrossFit Brasil e foi, assim, o melhor ano. Então, em questão de treinos, não afetou nada. Agora, uma coisa que eu nunca ouvi alguém falar sobre o Roacutan, mas eu vou te falar, é o mau hálito. Meu Deus do céu, gente. O bafo que eu tinha era algo, assim, inimaginável. Porque como ele resseca todo o corpo, né? Inclusive a mucosa estomacal. E ele sobrecarrega o fígado. Eu tinha um mau hálito absurdo. Que depois de uns 4, 6 meses de Roacutan, o Gustavo não aguentava. Ele falava, amor, pelo amor de Deus, escova os dentes. E era questão de eu escovar o dente, 20 minutos eu tava com mau hálito. Nunca ouvi ninguém falando sobre isso, mas eu tive. Tanto que eu fui no dentista, eu fiquei, pelo amor de Deus, me faz uma limpeza, arranca, sei lá, o que tá acontecendo com a minha boca. Ela falou, não, é por conta do Roacutan. E dito e feito, quando eu parei de tomar Roacutan, acabou o mau hálito. Sobre as manchinhas, eu não fiquei com mancha, tá? Todo mundo me pergunta sobre a questão das manchas do rosto, porque hoje a minha pele ficou muito boa, eu realmente não fiquei com manchas, tanto que as pessoas não sabem, muita gente não sabe que eu já tive esse surto tão grande de acne, mas eu nunca fiz nenhum procedimento, tipo, fiz um laser, alguma outra coisa, ou fiz um peeling, um ácido, pra tirar as manchas. Durante o tratamento, e conforme eu fui usando bastante protetor solar e cuidando, foi saindo as manchinhas. É muito importante também não se espremer, e eu não me espremia durante o tratamento, porque aí sim vai ficar manchado, fica com cicatriz e tal. Então a minha pele ficou muito tranquila. E durante todos esses anos cuidando, passando bastante hidratante, protetor solar, eu não fiquei com mancha, tipo assim, ó, gente, quase zero. Até porque o Roacutan, ele não tira a mancha, né? Ele atrofia as glândulas, sei lá, tipo de secreção de óleo, esqueci o nome dela agora, caramba. Enfim, ele faz isso, ele não tira a mancha, tá? Eu tive sim a fase da piora, então na época me falaram que 20% das pessoas têm a fase da piora. Gente, todo mundo que eu conheço que tomou Roacutan teve fase da piora. Então a minha começou do segundo mês, foi no segundo e no terceiro mês a minha fase da piora. A minha pele começou a melhorar a partir do 4º mês. E aí nesse segundo e terceiro estoura mais acne, elas ficam mais inflamadas, só que depois passa. Eu comentei dos treinos com vocês antes, eu continuei tomando creatina, continuei tomando whey, não tem problema algum. Nenhum dos 2 dermatologistas que eu fui proibiu que eu tomasse creatina, proibiu que eu tomasse whey. Foi extremamente tranquilo, tomei o meu tratamento todo e quem sabe isso tenha me ajudado também na questão, principalmente a creatina, talvez da performance.
sei lá. Outro ponto importante, Júlia, você tomou Roacutan mesmo ou você tomou genérico? Eu tomei genérico, gente, da Altaia. Foi dito pra mim que eu poderia testar o genérico, caso eu não tivesse bons resultados, aí a gente trocava pelo famosinho e o original Roacutan. Mas eu tomei o genérico da Altaia por todo esse tempo, funcionou, não tive problema algum, ele era mais barato e deu tudo certo. Sobre os custos do Roacutan. Eu gastei com certeza no tratamento perto de 10 mil reais. Por quê? Como foi o tratamento de 1 ano, você considera que eu pago o dermatologista durante 1 ano. E aí eu pago a primeira consulta, a segunda é retorno. Só que eu tenho que ir todo mês. Então eu gastei no mínimo uns 2.400 de dermatologista nesse período. Só que eu pagava 400 reais na consulta. Mas se duvidar um pouco mais, porque eu tive que ir antes de tomar. Então gasta bastante com dermatologista. Não sei quanto custa aí na tua cidade, mas você vai gastar. Eu paguei tudo pelo particular, dermatologista, não usei o plano da Unimed. De skincare você também vai gastar, porque você vai precisar comprar creme pro rosto, protetor solar, o negocinho da boca, às vezes o teu dermatologista te indica alguma outra coisa, então você vai gastar aí talvez uns 1.000 reais de skincare ao longo de todo esse ano, porque querendo ou não, os produtos duram. Sobre os exames, eu não tenho noção de quanto eu gastei, porque eu fiz tudo pela Unimed, e na época eu ainda morava com os meus pais, mas eu tinha que fazer exames todo mês. No primeiro foi uma bateria maior de exames, depois era basicamente o perfil lipídico para ver como tava o fígado e o de gravidez, que aí você repete todos os meses, né, e o hemograma normal, mas você vai gastar com esses exames mensais também. E o Roacutan eu pagava mais ou menos 230 a caixa, que não era Roacutan, né, isotretinoína da Altaia, pagava mais ou menos isso. Por conta da Unimed eu também tinha desconto, então você vai gastar ali também 230 vezes 12, mais 2.000 e pouco com o Roacutan em si. Tem a questão do anticoncepcional, se você vai tomar o anticoncepcional, se você vai colocar um Implanon, se você vai colocar um DIU, isso também você vai gastar. E como eu tomei espironolactona, eu também gastava com espironolactona, mas era tipo assim, 25 reais por mês de espironolactona. Então eu chuto que o teu tratamento vai custar uns 8 a 10 mil reais, podendo até ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se eu puder te indicar alguns produtos para você passar esse teu tratamento um pouco mais tranquila. Quando você for comprar um sabonete para lavar o teu rosto, e isso mesmo sem tomar Roacutan, não compra aquele sabonete que tira a oleosidade, que deixa a tua pele esturricada, sabe? De tanto que tira. Compra um sabonete mais hidratante, um sabonete glicerinado, sem muitos ativos, até porque a tua pele vai estar sensível, tá? Então compra um sabonete do mais basicão, sem muita firula, um mais hidratante, que não tire tanto a oleosidade da tua pele, porque ela vai ficar bem sensível. Protetor solar, você com o tempo não vai precisar daquele protetor solar mais super sequinho, porque a tua pele vai ir ficando cada vez mais sequinha. Eu usei, acho que o da Isdin nesse período, foi o tradicionalzinho da Isdin, mas vê o que fica melhor pra você, o que não te dá alguma reação. Vai num tradicional. O importante é usar muito protetor solar, independente de qual. De hidratante pro rosto, eu lembro que eu usei 2. Eu usava o Calme B5, acho que é da Epidrate, né, que ele tem ativos, tem probióticos e tal na fórmula. Ele é bem bom, mas custava um pouquinho mais caro, uns 96 reais, mas eu usei bastante ele no tratamento. E eu usava também o creme da CeraVe mesmo, aquele mais basicão. CeraVe é muito bom para hidratação, demais. E aí só indicaria você pegar o creme, porque o creme ele tem uma textura mais grossa e vai hidratar mais. Principalmente se você passar uma parte de inverno, por exemplo, tomando o Roacutan. Famoso Cicaplast. Cicaplast, gente, eu usei pouquíssimas vezes. Usei mais no inverno e eu usava, por exemplo, para passar a noite no rosto, tá? No rosto eu acho que ele funciona super bem. Não gosto de Cicaplast para boca, eu acho que deixa branco e não hidrata nada. Acho que para o rosto funciona muito, mas para boca não. Para boca eu te indicaria usar o protetor labial chamado Dermon. Não é nem protetor labial, é uma pomadinha. Gente, esse produto, top 1 dicas do Roacutan, eu continuo usando ele até hoje. É meio difícil de achar, eu achava na Droga Raia, na farmácia popular, mas na internet você encontra. É do laboratório Genon, o nome da pomada é Dermon. Ela é perfeita, ela é transparente, você passa na boca, ela regenera a sua boca de um jeito. Eu usei, sei lá, uns 6 tubos no meu tratamento, mas isso porque eu perdia. Mas custa tipo 29 reais, ela é perfeita, eu uso até hoje. Compre ela. O Implanon, eu usei ele durante todo o tratamento, mas eu tirei ele depois. Não deu certo pra mim. O Implanon, ele tem só um tipo de progesterona? Acho que é isso. Então ele dá escape pra muita gente. Uma ginecologista que eu fui depois, ela falou, eu não gosto muito porque realmente dá escape. E eu acabei tirando porque durante todo esse tempo de Implanon, eu nunca parei de menstruar. Tá? Eu sempre tinha escape. Não gostei, acabei tirando e hoje eu voltei a tomar o anticoncepcional e as Flex e eu amo ele. Método contraceptivo é um tiro no escuro, pra você vai dar muito certo, pra outra pessoa vai dar super errado. E o Implanon foi assim,
duas conhecidas minhas usam e amam, eu falei, vou tentar. Realmente, gente, se ele tivesse parado com os escapes e tudo mais, eu teria continuado, porque é extremamente prático. Mas não deu certo pra mim, não. Eu continuo tomando espironolactona, meu dermatologista falou pra eu continuar, eu continuo tomando, eu só preciso parar caso eu vá engravidar, porque ela é antiandrogênica, enfim. Então, mas eu continuo tomando espironolactona. E o skincare, né? Continuo fazendo o skincare, mas o basicão é sabonete, hidratante, protetor solar e é isso. Sem muita firula. Uma dica não tão cara de skincare que eu poderia dar pra você e que você não compra na farmácia é você se alimentar melhor e tomar bastante água. A tua pele vai ficar muito mais bonita quando você se hidratar bastante, vai ficar com um viço melhor. E se alimentar bem faz muita diferença, porque tem muitas vezes que se você come muito industrializados, alimentos com muita fritura, enfim, isso também não faz bem pra tua pele, vai te dar acne. Então, como desde que eu parei o tratamento com Roacutan, eu já tô num estilo de vida mais saudável, cara, se eu tive uma espinha desde que eu terminei o tratamento, foi muito. Já tem 1 ano e 6 meses que eu terminei o tratamento. Tô muito, muito, muito feliz. Se eu puder encorajar várias pessoas que querem fazer esse tratamento a realmente fazerem, se você tem dinheiro e se você quer, faça. Eu falo, pode ser um pouco difícil, eu indicaria também fazer um tratamento um pouco mais leve e mais longo, caso você possa, né? Porque eu acho que os colaterais são mais brandos e fica um pouco mais fácil. Mas não tem preço, assim. Gostar do que eu vejo, eu trabalho com a minha imagem, então foi muito importante pra mim passar por isso. Eu não me arrependo de nada, eu acho que cada dorzinha, cada estresse que seja, com pele ressecada, ou enfim, vale a pena. Porque nada paga você olhar no espelho e gostar do que vê. E sobre esse fim de tratamento, eu acho que a oleosidade ela voltou um pouco, isso é natural, mas nada demais, muito menos do que era antes. Só posso te dizer que vale muito, muito, muito a pena. Gente, eu tentei lembrar de tudo, trazer informações realmente válidas e úteis pra vocês. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa ou você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí se tiver bastante eu posso fazer um vídeo respondendo só essas dúvidas sobre o Roacutan. Mas é isso. Hoje minha pele está assim, belíssima, e eu tô muito feliz. É isso, meu povo. Um beijo e até a próxima. Meu tratamento com Roacutan chegou ao fim e aqui vai um resumão de 1 ano e meio lutando contra a acne. Eu sempre tive pele oleosa, mas eu nunca tive acne. Afinal, sou uma assídua do skincare desde 2017. Mas no início de 2022 eu decidi trocar o anticoncepcional e aí vieram muitas espinhas. Aí veio aquela, né? Testei 1000 produtos, parei anticoncepcional, parei de tomar leite, usei ácido, sabe? Fiz 1000 coisas e nada funcionava. Aí eu decidi começar o tratamento com a isotretinoína ou Roacutan e nessa altura minha autoestima já tava lá no lixo. Então, em janeiro de 2023, eu fui no médico, fiz todos os exames e em fevereiro de 2023 eu iniciei o tratamento. Fiz um tratamento com dose baixa de 1 comprimido por dia, que durou 1 ano. E aí, vamos lá. O primeiro mês foi completamente tranquilo. Já no segundo mês começou a piorar. Passei pela fase da piora no segundo e no terceiro mês, até que no 4º mês a melhora começou a surgir. Tive poucos colaterais, incluindo a boca seca, mas essa pomada é a solução. Os olhos secos, às vezes, e o nariz também, às vezes com um pouquinho de sangue quando eu ia suar. A pele e o cabelo seco são os melhores colaterais pra quem tem pele oleosa, é um sonho. De método contraceptivo eu usei o Implanon. E eu continuei treinando e continuei com suplementação, creatina, ômega 3 e tomava whey às vezes. Os meus cuidados com a pele nesse período foram bem básicos: sabonete, hidratante, niacinamida, esse outro treco aí, a pomada pra boca e protetor solar. Eu te digo que valeu cada segundo, sabe? Hoje eu consigo gravar vídeos me sentindo linda, me sentindo feliz e não tem nada que pague a nossa autoestima. Se você tá pensando em fazer o tratamento ou quer parar pra cuidar de si, eu te digo, faça isso, passe pela parte difícil, porque nada paga você olhar no espelho e amar o que você vê. Bom, se você quiser acompanhar como vai ser o meu skincare a partir de agora e saber quanto eu gastei no tratamento, deixa uma mensagem aqui nos comentários que eu volto com mais um vídeo.